Fala galera, tudo bem? Cara, que saudade que eu tava de gravar vídeo assim, gravar um vídeo mais longo, onde eu tenho tempo pra falar mais um pouco, sem estar ali naqueles 60 segundos das outras redes sociais, né? Uma parada assim mais livre. Hoje eu tô de volta aqui querendo falar dois assuntos com vocês, cara, dois assuntos principais assim que tem acontecido nos últimos dias, tanto com o Vasco quanto com o Flamengo, que é a demissão do Felipe Luiz, né, pelo Flamengo, e a contratação de Renato Gaúcho pela equipe do Vasco. Ó, se tiver muito barulho, minha namorada tá vendo BBB. Vamos começar falando então da demissão surpresa ali do Felipe Luiz, né? Felipe Luiz foi surpresa que eu digo assim até a página 2, né? Porque informações aí já circulando na internet de que o Leonardo Jardim, que é o treinador que tá para assumir o Flamengo, já tava no radar ali do Boto há algum tempo. Então meio que o Felipe Luiz estava sendo um técnico que já estava ali com uma coisa de sair do Flamengo. Certeza que esses resultados ruins aí que o Flamengo teve na temporada, pô, contribuíram muito, né, para o Felipe Luiz ser mandado embora. Teve também a questão dos protestos, né, lá no CT do Flamengo, umas faixas pedindo respeito ali do treinador pro torcedor do Flamengo mesmo, né? Tiveram algumas críticas ali de que o torcedor que reclamava era o torcedor que não ia nos jogos, que era na internet e tudo mais. Isso não pegou bem, até porque não é porque o cara não tem condição de ir no estádio pra torcer pelo Flamengo que ele é menos torcedor, que ele é um cara que tem que ser menos ouvido. O cara apenas não tem condição de estar lá apoiando o Flamengo como alguns têm. E tudo bem quanto a isso, a vida é assim. Mas o cara precisa ser ouvido também, entendeu? Então essa declaração aí é meio bosta mesmo. O que eu, Gabriel, penso sobre? Algumas coisas saíram na internet aí, né? Principalmente um áudio que seria do BAP, presidente do Flamengo ali, dizendo que não concorda com algumas coisas, que algumas coisas que o Felipe Luiz fazia desagradavam a ele, e que ele via que aquilo ali, aquele método de trabalho que o Felipe Luiz estava implementando no Flamengo, não levaria o Flamengo a novos títulos, a um ano vencedor. Então ele preferiu encerrar ali. Então a gente tem a certeza com esse áudio de que partiu, né, do presidente do Flamengo ali, do BAP, essa demissão do Felipe Luiz. Acho extremamente errado, não faria. E aí, claro, pô, você não é flamenguista e tal, beleza, quer levar por esse lado, aí tudo bem, mas falando como jornalista e um cara que acompanha o futebol, eu não faria, não mandaria o Felipe Luiz embora agora. Acho que é questão realmente de fase. Tem jogadores no Flamengo que não estão numa boa fase, e isso aí não passa pelo Felipe Luiz. Claro, ele pode ser questionado por escolhas, escalações erradas ou insistência. Eu acho que a torcida do Flamengo bate muito nessa tecla ali de que o Felipe é um cara muito insistente nas suas escalações, nas suas convicções, e eu, como vascaíno, sei muito bem o que é ter um técnico cabeça dura e que não ouve. Então, assim, eu entendo esse lado da raiva do torcedor flamenguista com essa questão do Felipe Luiz. De fato, o Flamengo não vem apresentando bons resultados, bons desempenhos. Resultados até apareceram alguns. O Felipe Luiz acabou de ser demitido depois de um 8-0 contra o Madureira. Tudo bem, entendemos. Mas assim, cara, o Flamengo acabou de vir de um ano vencendo tudo, cara. Eu não acredito que tenha sido a melhor escolha pro Flamengo, não. Trocar um cara que foi multicampeão com o time aqui no Brasil por um cara que alcançou um terceiro lugar ali no Campeonato Brasileiro. A não ser, claro, que o vestiário tenha se tornado algo insustentável, né? Assim, um racha muito grande no elenco, os jogadores não ouvissem mais o Felipe Luiz, as ideias não conseguissem mais ser implementadas. Aí tudo bem, a gente entende que é melhor encerrar esse ciclo agora, caso isso esteja acontecendo, do que postergar e acabar perdendo mais jogos e acabar perdendo mais títulos na temporada. Um fato curioso é que parece que o elenco do Flamengo não curtiu muito, não, essa demissão do Felipe Luiz. O Arrascaeta, por exemplo, postou uma foto ali no story dele com o Felipe Luiz e colocou uma frase que acho que passa até de indireta para uma bem direta, né, do Arrascaeta. Ele colocou isso aí, ó: às vezes você nunca saberá o valor do momento até que ele se torne uma lembrança. O que será que o Arrasca quis dizer com isso, hein? Agora vamos falar um pouquinho do que me irrita bastante, que é Vasco da Gama. O Vasco fechou com o Renato Gaúcho, que volta ao Vasco da Gama. O Renato Gaúcho, que foi o técnico que estava no Vasco no primeiro rebaixamento do Vasco. O Renato, ele era treinador do Pedrinho, cara. Pedrinho, nosso menino Pedro Way. O Vasco começou essa busca toda aí por treinador com, na minha opinião humilde,
na patética ideia de Arthur Jorge. E por que patética, Gabriel? Por um único motivo: o Vasco não tem capacidade de tirar treinadores de times brasileiros. Imagina o Arthur Jorge, que tava lá no Al Rayyan, se eu não me engano, ganhando rios de dinheiro, vai querer sair de lá para assumir o lanterna do Campeonato Brasileiro, tendo saído daqui ganhando Libertadores e Brasileiro, cara. Não, assim, é inconcebível na mente de uma pessoa sã. Precisa de pés no chão. Eu entendo a vontade de acertar. Eu entendo a vontade de, tipo, mostrar pro torcedor vascaíno que tá querendo algo melhor, que tá querendo algo, sabe, lá ele, algo grande, porra. Eu entendo exatamente isso. Porém, a gente precisa ter os pés no chão, entender o momento, entender quanto tem no bolso. Aí vai, olha só como o Vasco é louco. O Vasco foi lá e, segundo aí as informações, ofereceu um salário de 3 milhões pro Arthur Jorge. E aí o Renato Gaúcho, que não é bobo nem nada, falou: tá com 3 milhas pra pagar no Arthur Jorge? Me dá 2.200, pô. E aí como é que faz? Tanto que o Vasco e o Renato tiveram aí 3 reuniões, aí foram 3 propostas até o Renato Gaúcho acertar, ali, aceitar, na verdade, os termos ali, as condições do Vasco. Cada um deu uma cedida ali de um lado, né? Diminuiu um pouquinho aqui, diminuiu um pouquinho ali. E a parada aí ficou mais ou menos ali na casa de 1.800.000 de salário, cara. O que eu continuo achando muito. E por que eu tô falando que eu acho muito? O que acontece, cara? O Vasco tentou também o Gallardo falou que não ia aceitar nenhum clube agora, que ia tirar um tempo ali pra ele e tudo mais, blá blá blá. E aí a gente chega na questão do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, desde o Grêmio, ele já apresenta ali um desgaste muito grande e que, ao meu ver, eu acho que ele não está disposto a passar novamente. Ele saiu do Fluminense, assim, no meio da Copa do Brasil, sabe? Num jogo importante que o Fluminense teria depois. Ele saiu de um Fluminense que, pô, foi semifinalista de uma Copa do Mundo de Clubes, jogando um ótimo futebol. E ele saiu por culpa de comentários de internet. Ele assume isso numa entrevista lá com o Romário, né? No podcast do Romário, ele fala sobre isso. Diz que se arrepende de ter feito isso, mas que no momento as críticas eram gigantes e o Renato, ele já demonstrou isso, já deu a entender de que, porra, pra ele tá tudo certo, se der certo beleza, se não der não deu. Outro indício disso, ele fechou um contrato com o Vasco sem multa rescisória. Então assim, entende como gera um receio aí de, porra, mano, é o Vasco, assim, 3, 4 resultados ruins do Renato, ele já vai estar ouvindo pra caramba em São Januário, vai estar ouvindo xingamento, já vai estar gente na rede social dele xingando e fazendo... E eu não sei se o Renato Gaúcho está disposto a passar por isso mais uma vez, de um jeito, como eu posso dizer assim, dentro da situação. Porque assumir o Vasco na lanterna do Campeonato Brasileiro só por assumir, por dinheiro, eu não creio que seja dinheiro, porque o Renato já tem muito. Mas assim, eu não sei se ele vai assumir o Vasco de um jeito comprando o barulho do Vasco, sabe? Pra tirar o Vasco dali, pra levar o Vasco, porra, de volta aí na Sul-Americana. Eu não acredito que o Vasco vai chegar numa Libertadores, desculpa. Posso estar sendo muito pessimista, mas não acredito que isso vai acontecer. Então, me perdoem aí, meus amigos vascaínos, e não acredito muito nessa possibilidade, não. Contrato até final do ano só, até final de 2026. Moto de um lado, Babu cantando do outro. Meu Deus do céu, que caos. Mas vamos ver, né? O que vai ser dessa passagem do Renato Gaúcho pelo Vasco. Acho que na questão de vestiário o Vasco ganha, né? Ali no vestiário o Renato tem essa coisa do goleiro, paizão ali, que abraça, que conversa. Acho que isso pode ser muito bom para recuperar alguns jogadores ali. Esse lado, o jogador do Renato também é muito importante nesse momento, porque... Dicas, cara... Porque os jogadores do Vasco tomam decisões erradas o tempo todo. Na hora de finalizar, o Andrés Gomes é sempre um pensamento a mais, um drible. Então assim, eu acho que o Renato dentro do vestiário ele vai conseguir passar dicas para os jogadores. Mas será que eles precisam? Porra, precisam, mano. Renato Gaúcho era melhor do que todos eles juntos. Então não tenho que questionar sobre isso, né? Por aí. Mas vamos ver, galera. Vamos ver no que isso vai dar. Porra, me amarrei em estar aqui de novo, cara. Pô, se inscreve no meu canal aí, dessa moral, pô. Queremos chegar a 1000 seguidores até o final do ano. Vamos conseguir, hein? Fé em Deus, DJ. Tamo junto, rapaziada. Beijo.